Esse dia, o presidente do Banco Central deu uma declaração para a imprensa que eu não quis acreditar, Alckmin. Eu não quis acreditar. Um cidadão jovem, bem-sucedido na vida, diz o seguinte: esse negócio do aumento do salário mínimo e a massa salarial crescendo pode gerar inflação. Ou seja, significa que para não ter inflação é preciso o povo ganhar pouco? É preciso? Será que essa pessoa não tem respeito? Será que as pessoas pensam que alguém ganha um salário mínimo porque quer ganhar um salário mínimo? Será que alguém pensa que uma pessoa é pobre porque quer ser pobre? Não. Não. Deu oportunidade a um pobre, como o povo deu a esse pernambucano aqui, que ele vira presidente da República. Não, o Banco Central adora quando a gente tem um regime de emprego pleno, ou seja, que as pessoas, todo mundo que está procurando trabalho consegue trabalho. O problema é que é a nossa situação atual. Que é a nossa situação, que melhorou muito, foi uma grande surpresa. Outros países também passaram por isso, mas o Brasil foi uma grande surpresa. Agora, a preocupação vem quando as empresas não conseguem contratar, e aí você tem que começar a subir o salário. Em medidas alternativas, como desindexação do salário mínimo da Previdência, a desvinculação de saúde e educação, que são medidas muito boas, que seriam um choque positivo, que ajudariam muito nesse momento, a gente apoia. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 19 de setembro de 2024, são 8 horas da manhã. O Brasil sofreu um ataque ontem, quarta-feira, dia 18 de setembro. O presidente bolsonarista do Banco Central confessou que sabotou a economia, que promoveu esse ataque. Confessou, e você vai ver isso nesta edição. Não existe absolutamente nada que justifique a alta da taxa básica de juros da economia perpetrada pelo presidente do Banco Central, que Lula herdou de Bolsonaro e que termina em 31 de dezembro. Para explicar rapidamente o nível da taxa de juros, só explicar que ele varia e é determinado pelo Banco Central para conter o que chamam de inflação de demanda. Teoria econômica diz que quando você está com dinheiro no bolso, compra mais, e se compra mais, quem produz o que você compra aumenta o preço porque tem mais gente querendo comprar, então fica mais fácil vender e dá para ganhar mais dinheiro. É simples assim. Ocorre que isso está longe de acontecer, haja vista que Lula não está com a mega popularidade que poderia ter se todo mundo estivesse nadando em dinheiro para comprar muito, o que faria os preços subirem. Aliás, a inflação está despencando no Brasil. O Roberto Campos Neto, indicado por Bolsonaro, tem planos políticos escancarados, minha amiga, meu amigo. E é essa a explicação da alta da taxa de juros. E por isso ele está sabotando o governo Lula, porque em junho ele jantou com o provável adversário do Lula em 2026, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e se ofereceu para ser seu ministro da Fazenda. Não vai adiantar, porém, o Campos Neto desinfetar do BC em pouco... Não vai adiantar nada, porque o Campos Neto vai desinfetar do BC em pouco mais de 3 meses. Só que no tempo que lhe resta, ele vai tentar impedir que a economia bombe de novo em 2025, de forma a causar prejuízo a muitos empresários idiotas que priorizam mais a ideologia do que os próprios lucros. Nem todos, né? A Confederação Nacional da Indústria ontem protestou muito. Mas o caso do Campos Neto, alguém me perguntou, eu discutia com um economista aqui do condomínio onde eu resido, e ele me dizia assim, você acha que o Campos Neto é perverso, ele quer fazer o mal para o Brasil? Aqui é difícil morar nesses lugares onde está cheio de bolsonarista, né? Eu disse para ele o seguinte, não, meu amigo, ele simplesmente está querendo acertar o futuro dele. Esse presidente do Banco Central jantou com um adversário de Lula na eleição de 2026 e se ofereceu para ser ministro da Fazenda dele. Ele está querendo garantir um cargo
no futuro um cargo político, porque são cargos extremamente bem remunerados e que lhe dão muito poder. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. O que você vê na tela é a expectativa de inflação no Brasil. Vou até diminuir um pouquinho aqui para caber tudo na tela. Veja bem, em janeiro deste ano, os economistas que vêm errando no crescimento do governo Lula, assim como fizeram ao longo de 2024, de 2023 inteiro, disseram que esse ano o Brasil ia crescer pouquinho, tal, conversa e tal, disseram que ia crescer 1,6%. Já isso foi no dia 2 de janeiro. No fim de janeiro, eles mantinham a previsão. No comecinho de fevereiro, eles passaram para quase 1,8, 1,7. Mantiveram, não é? Em março, no começo de março, já passaram o crescimento para 1,8. Depois, em abril, passaram o crescimento para 1,9. No final de abril, começo de maio, passaram o crescimento para 2. Depois, em junho, mantiveram, reduziram, tal. E o Lula dizendo esse tempo todo que o PIB iria crescer mais. Quando chega no final de julho, eles falam que vai crescer 2,1. Depois, em agosto, passaram para 2,2, depois para 2,3, depois para 2,4 e agora está em 2,9. Aqui não tem o resultado de setembro. Em setembro, previram que o crescimento do Brasil deve bater os mesmos quase 3% do ano passado, o que significa um crescimento sustentado que o Brasil não experimenta desde o primeiro mandato da Dilma Rousseff, né? Desde a era de ouro do PT, que foi de 2003 a 2012, né? De 2003 a 2012. O Brasil começou a desandar em 2013 com as manifestações malucas que fizeram. Em 2014, 2013 para frente, o Brasil veio ladeira abaixo. Vamos em frente. Muito bem, o Banco Central elevou a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia, em 0,25 ponto percentual, de 10,50% para 10,75% ao ano. Você vai dizer, Eduardo, mas é só 0,25 ponto percentual, isso é cumulativo e essa é a taxa básica de juros, né? Ninguém consegue dinheiro no Brasil a 10,75%. Se você for ao banco, eles têm o que eles chamam de spread, que é um prêmio pelo risco, não é, que custa emprestar dinheiro para você. E o Brasil deve ser o país mais caloteiro do mundo, e eu vou explicar por quê. Mas o fato é que a explicação deles para aumentar o preço é o preço do dinheiro, não é? Porque o dinheiro tem preço e o juro é o preço do dinheiro, tá? Como justificativa para aumentar esse preço do dinheiro, o Banco Central citou a resiliência da economia brasileira, ou seja, a economia não cai, né? Está cada vez mais forte a economia brasileira. Por quê? Porque o governo Lula, pessoal, ele está governando justamente para fortalecer a economia brasileira, para fazer a economia brasileira crescer, para aumentar o salário, para diminuir o desemprego, para melhorar a nossa vida. E aí o Banco Central fala que as pressões do mercado de trabalho eleva as projeções de inflação. É só a projeção mesmo, que a inflação não está subindo, pelo contrário, está caindo.
E as pressões do mercado de trabalho que eles falam é aumento de salário. É o que você viu o bolsonarista do BC, o Campos Neto, não é, indicado por Bolsonaro, que foi votar com a camisa amarela da seleção em 2022, ele dizer que se tem muita oferta de emprego, se todo mundo está empregado, tem que aumentar o salário. E para ele isso é péssimo, né? Porque aí isso gera inflação. Não gera inflação porque o brasileiro está longe de estar comprando assim, senão o Lula estava bombando de popularidade, gente. Já pensou, para acontecer isso que esse presidente do BC está falando, teria que estar todo mundo com dinheiro, cheio de dinheiro no bolso, gastando, comprando carro, casa, e não está acontecendo isso. As expectativas distantes da meta perseguida, o hiato do produto positivo, a indicação que a atividade está operando acima do seu potencial, aquecida e sujeita a pressões inflacionárias. Ou seja, ele confessou que aumentou o juro para esfriar a economia e aumentar o desemprego. Veja só, isso aqui está sendo dito assim. E sabe qual é a desculpa para fazer isso? Que eles acham que vai subir a inflação. Mas está subindo a inflação? Em primeiro lugar, eles fizeram um gráfico malandro aqui, para dizer que o governo Lula, que o Bolsonaro, aqui na primeira página do jornal Folha de São Paulo, que é um dos que defendem juros maiores, porque quem anuncia mais, quem dá mais dinheiro para esses jornais são os bancos, não é? Então eles colocam aqui que o Campos Neto veio subindo os juros no governo Bolsonaro e depois parou no governo Lula, então, para dizer que o Lula está reclamando sem razão, não é? Mas eles cortam o gráfico em 2021. Aqui, pessoal, veja só, aqui eles colocam o gráfico direitinho, de 2019. Olha quanto que abaixou a Selic. Nunca tinha acontecido isso. Com o Bolsonaro, o Bolsonaro escolheu, ele foi abaixando os juros e jogou lá embaixo. Depois começou a subir porque estava baixo demais, a inflação estava muito mais alta no governo Bolsonaro do que no governo Lula. Então ele subiu muito, não é? Durante o governo Lula, e agora deu uma caidinha, porque o Lula pressionou demais, mas caiu muito pouco. Veja que quando o Bolsonaro assumiu, os juros estavam em 6% ao ano. O Lula assume com 12%, 12,5% o Lula assume. O dobro do juro que o Bolsonaro tinha no governo dele. E aí você tem a verdade, que aqui é o histórico da taxa, aqui é cada reunião do Copom. Aqui está registrada a de ontem, de 18/9. É a 265ª reunião do Copom, não é? E vai começar a viger hoje a nova taxa com 0,25 a mais. Mas aqui você tem todas as taxas de juro aqui que mostram que o Bolsonaro foi beneficiado por uma taxa de juro baixíssima e nem assim ele conseguiu fazer o que o Lula está fazendo. E por que eles estão aumentando o juro? Por causa da inflação? Ora, com luz e alimentos mais baratos, o Brasil registra inflação negativa em agosto. Inflação negativa, gente, está caindo os preços. E eles estão aumentando o juro para quê? O que eles querem mais do que isso? Bom, o Brasil tem a segunda taxa de juros mais alta do mundo. É inferior apenas à da Rússia, que tem a maior taxa de juros do mundo. A taxa está em 7,33 ao ano, inferior apenas à da Rússia. Isso é já descontado a inflação. E aí você me pergunta, aí eles falam assim, eles estão argumentando, você vai ouvir essa argumentação por aí. Mas o Galípolo que o Lula escolheu para o Banco Central, no lugar do Campos Neto,
ele também votou para aumentar o juro. Votou para aumentar o juro. Por quê? Porque vai ter uma sabatina no Senado para ver se aceita o Galípolo no lugar do Campos Neto, não é? Se ele votasse ontem, minha amiga, meu amigo, contra o Campos Neto, muito provavelmente iriam reprová-lo na sabatina no Senado, Senado que já andou reprovando indicações do Lula, não é, o ano passado. Então, realmente aí não tem alternativa. E, na verdade, quem dá a direção para onde o banco vai é o presidente, não é? Então ele ia ficar isolado ali e dificilmente ia conseguir ser presidente do Banco Central. A boa notícia é que tudo isso termina em 31 de dezembro, quando o Campos Neto desinfeta. O Haddad diz que não se surpreendeu e ele está tranquilo, porque ele diz nas entrelinhas o seguinte: ele vai sair em dezembro e depois a gente faz o que tem que ser feito. Mas até lá vai ter muito prejuízo, e vai ter prejuízo também político para o Lula, não é? Porque se já com a economia indo bem, a população, tem uma parte da população que não reconhece, se a economia esfriar, vai ter um problema sério aí nos próximos meses. E para você entender por que o Campos Neto está fazendo isso, basta você ver essa matéria aqui da Folha de São Paulo, de junho do ano passado. Tarcísio aceita ser ministro da Fazenda do Tarcísio. Amigo do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que vai disputar a eleição com Lula em 2026, porque o Bolsonaro é inelegível. Vou falar de novo porque é bom falar isso. Bolsonaro é inelegível. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, desestimulou sua candidatura à presidência da República, mas sinalizou que aceitaria ser seu ministro da Fazenda caso entre na disputa pelo Planalto. Ou seja, ele foi lá pedir emprego, jantou com o adversário do Lula em 2026 para pedir emprego. Por isso que ele está fazendo essa palhaçada. Bom, o Pablo Marçal declarou guerra ao Malafaia, hein? Ele vazou um áudio que recebeu do Malafaia dizendo para ele não ser candidato, só que o Marçal, como é um bandido, escondeu. Imagina, será que eu estou defendendo o Malafaia aqui? Entre os dois, eu prefiro a cadeira. Mas o Malafaia mandou esse áudio em 2022 e ele finge que é agora, né, o Marçal, para explicar as críticas do Malafaia a ele. Na verdade, ele comete uma fraude, né? Diz que foi de agora, mas o áudio foi de 2022. O candidato em São Paulo, essa mulher aqui, a Maria Helena, ela driblou a ordem do Alexandre de Moraes e usou o X ontem para criticar o Moraes, criticar o STF. E essa mulher fez uma coisa horrível no debate do UOL, da Rede TV e do UOL. Ela acusou a Tabata Amaral de usar um jatinho para viajar com o namorado dela, queria saber de quem era o jatinho. E a Tabata falou: não andei de jatinho coisa nenhuma, não voei com o meu namorado para ver namorado, isso é mentira. E ela ficou sustentando. Aí ela foi entrevistada pelo UOL, o UOL perguntou: escuta, mas quando que a Tabata fez isso? Que jatinho? Quando foi? Onde foi? Você tem que dar algum detalhe. Se você fez a acusação, ela não disse nem a data que isso aconteceu. Ela inventou isso e jogou no debate, porque ela sabe que ali jogou no debate, as pessoas começam a falar disso sem saber se é verdade ou não. Veja só, é um Marçal de saias, né? De assédio a estelionato, os crimes mais registrados dentro do Senado. Veja só, dados da Polícia Legislativa mostram que a Casa registrou no ano passado mais de 1.200 crimes. É aí que a gente se pergunta, como é que o país pode ir bem se dentro do Senado ocorre crime sem parar? E uma pesquisa confirma a previsão de Bolsonaro sobre a cadeirada do Datena.
O Marçal despencou e o Datena subiu. O Marçal caiu 3 pontos e o Datena subiu 2 pontos. Então você veja bem como é que é a cabeça do eleitorado brasileiro, né? É um problema que a gente tenha um país em que as pessoas querem votar no mais violento de todos. Inclusive o Datena, de certa forma, ele desmascarou a pose de machão do Marçal. O Marçal chamou o Datena de arregão, foi lá, levou uma cadeirada e ele deixou os assessores o conterem, ficou bonitinho no cantinho dele, não é? Então, mas veja só, você vai votar num candidato a governar a sua cidade porque ele é machão e bate nos outros? É isso que você quer? É isso que vai resolver os problemas para a sua cidade? É isso que pensa esse eleitorado, e é uma fatia de pelo menos 1/5 do eleitorado de São Paulo que quer votar. É mais, né? Porque o Datena tem mais uns 10% aí. 1/3 do eleitorado de São Paulo quer votar em gente assim. O Monark, aquele influenciador bolsonarista que defendeu que o Brasil permita a existência de um partido nazista e que teve as redes bloqueadas porque atacou e espalhou fake news sobre o sistema eleitoral, ele quer tirar o Flávio Dino do seu julgamento porque ele xingou o Dino de gordola. Então ele diz, como eu xinguei o Dino, ele vai me prejudicar. Veja só que maravilha isso. O sujeito vai lá, insulta o ministro Supremo, o juiz que vai julgá-lo, depois diz, olha, eu não posso ser julgado por ele porque eu o xinguei. E ele vai reagir. Crítica a Bolsonaro e celular banido. Jantar de Lula com ministros do STJ. O Lula defendeu mais negros na política, no judiciário, e pediu a eles só que prestem atenção nas ameaças à democracia. Publicou a foto, publicou o teor do jantar e disse para eles, olha, eu nunca pedi nada para vocês, vocês sabem disso. Eu só peço a vocês que defendam a democracia, que está em risco no país. PMs da reserva viraram consultores e estão vendendo escolas militares fake. Imagina, um PM que não tem formação para magistratura nenhuma, sai dando consultoria para as escolas para torná-las militares. É o fim do mundo. Parlamentares dos Estados Unidos querem cancelar vistos de todos os ministros do STF que votaram para fechar o X aqui no Brasil. São parlamentares republicanos ligados ao Donald Trump, que é financiado por Elon Musk, e na verdade o que eles querem é fazer marola, porque na verdade o Senado norte-americano não iria aprovar isso. Seria quase uma declaração de guerra ao Brasil, seria a ruptura de relações diplomáticas, seria uma loucura isso, né? Não vai acontecer, mas é para fazer teatro. Aí a gente sabe onde os bolsonaristas se inspiram. E a Tabata denuncia mais infrações eleitorais do Marçal. Eu acredito que ele não chega até o fim da eleição. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.